Sou Inês Rosângela, sou psicóloga e sou facilitadora de constelação familiar. E no meu trabalho como psicóloga e como consteladora também, eu recebo muitas pessoas com depressão e ou ansiedade. E hoje eu gostaria de falar de um aspecto desses dois adoecimentos, ou talvez, quem sabe, até um aspecto que eu diria que compõe diversos outros adoecimentos emocionais, que é: eu quero muito fazer o melhor, mas eu acho que eu não consigo. Bom, quando eu falo disso, talvez ao ouvir essa frase você pensou: ah, mas isso é óbvio. Eu quero fazer o melhor. Eu quero ter sucesso, eu quero ser próspera, quero ter saúde, enfim. Todos nós queremos o melhor, não é? Eu diria que ninguém nasceu com o objetivo de ser um fracassado, alguém doente, seja emocional ou fisicamente. Claro, óbvio. Entretanto, ao falar disso, eu quero te dizer que o simples querer fazer o melhor, querer ser algo de bom na vida, não tem problema nenhum. Inclusive, eu diria que todos nós temos que ter bastante consciência que sim, eu posso e devo ter esse objetivo na minha vida de fazer sempre o melhor. Entretanto, eu estou aqui para falar de alguns componentes emocionais que podem estar aí compondo esse desejo. E que aí sim, esses componentes fazem com que eu tenha uma predisposição muito grande para o fracasso, mesmo desejando sempre o melhor. É como se eu fosse cozinhar o arroz, e aí eu vou lá no meu pote de tempero normal e ponho o tempero lá e acho que o arroz vai ficar muito gostoso, temperadinho, uma delícia. Entretanto, ninguém me avisou, ninguém me contou, ou talvez até a minha metáfora aqui, ao dizer isso, vai soar como: talvez alguém fez uma pegadinha comigo e lá no meu pote de temperos, alguém foi lá e pôs açúcar, misturou açúcar lá. E aí eu estou fazendo o meu arroz. E vou lá, pego meu tempero e ponho lá na medida que eu estou acostumada e que o meu arroz vai, ficar uma beleza. Só que, hora que eu vou lá ver, o meu arroz não ficou bom. Meu arroz ficou horrível. Ninguém me avisou que tinha açúcar ali misturado no meu tempero. Então, é disso que eu estou querendo te dizer. Querer o melhor, desejar o melhor, querer ser próspero, gente, a gente tem que querer. A gente pode e deve desejar, planejar, batalhar por tudo de bom na nossa vida. Entretanto, muitas vezes tem açúcar lá no pote de tempero e que vai atrapalhar todo o meu arroz. Eu vou ter que jogar ele no lixo depois. E aí eu fico com aquela sensação, porque eu não sabia que tinha açúcar lá. E aí eu vou ficar com aquela sensação de: não, a culpa é minha, eu sou uma fracassada. Eu é que não tem jeito mesmo, olha aí tudo que eu faço, eu devo ter algum defeito. Não é possível uma coisa dessa. A minha reflexão aqui é: começa a perceber o que tem a mais aí. Inês, mas como é que eu faço para perceber isso?
E o açúcar lá no pote de tempero, ele fica invisível, ele tá misturado. Como que eu sei? Olha, é necessário um processo investigativo. Na verdade, esse processo investigativo, você vai realizar ele na sua terapia. Um bom psicólogo, ele tem o preparo de fazer essa investigação. Naquilo que está lá no seu inconsciente, que você não vê, a grande maioria das pessoas não vê, mas que dá para ser investigado, principalmente através dos seus comportamentos, o seu resultado, o que tem aí ao longo da sua história de vida e que está compondo esse ingrediente a mais aí e que está te sabotando no seu projeto de ser próspero e ter sucesso na sua vida. Tá aí na sua história de vida, tá? E são registros aqui na sua mente inconsciente que precisam ser redefinidos. Vou te dar um exemplo, não sei se é o seu caso. Caso aí na sua história de vida tenha algo diferente do que eu vou dizer, uma coisa eu te afirmo, a dinâmica é semelhante. Dá para você buscar aí na sua história o que você viveu e que ficou registrado lá no seu inconsciente e que está aí agora esse ingrediente oculto te sabotando a sua prosperidade e a possibilidade de você ser feliz. Um exemplo. Vamos supor aquela pessoa que nasce numa família, portanto, como todo mundo, essa pessoa nasce ali um bebezinho, extremamente vulnerável. E vai ficar ali por 18 anos, de 18 a 24 anos mais ou menos, junto naquela família, em um estado relativo de vulnerabilidade, relativo a cada idade. Então, o bebezinho recém-nascido tem uma vulnerabilidade imensa. Mas aí, à medida que o corpinho e o cérebro vai desenvolvendo, essa vulnerabilidade vai diminuindo, até que lá por volta de 22, 24 anos, a personalidade já está 100% formada, e aí, ok, a família já não vai exercer tanto uma influência a nível de formação de personalidade. Mas vamos supor que a família dessa pessoa tem ali o pai e a mãe que tem uma dinâmica de olhar para os filhos e projetar expectativas elevadas. Então vamos supor aquele pai e aquela mãe que olha para os filhos e os filhos têm que tirar sempre notas boas, os filhos têm que ser sempre muito bem comportados, os filhos têm que estar sempre muito bem arrumados e apresentáveis. Os filhos têm que ir para uma boa faculdade, têm que ter um emprego assim ou assado. E tá, esse bebezinho nasceu nessa família e esse pai e essa mãe lançam esse olhar, lançam frases, lançam até oportunidades, né? Olha que vai estudar em tal escola, que é a melhor da cidade. Não estou dizendo que isso é ruim, tá, gente? Pai e mãe sempre vai dar o melhor para os filhos. Entretanto, como é colocado isso para o filho? Porque se esses pais não dão uma margem para esse filho ser espontâneo e autêntico, esse filho vai perceber esse desejo dos pais e ele vai registrar aqui na sua mente inconsciente esse desejo muito rigoroso de eu tenho que ser o melhor. Ou seja,
A régua está sempre muito lá em cima. As expectativas são elevadíssimas. Tanto a partir daquilo que foi vivido na infância e adolescência, quanto depois na vida adulta, a própria pessoa vive isso do estar sempre se cobrando que eu tenho que atender a expectativas elevadíssimas. E quando a vida traz os seus obstáculos, ou em si mesma a pessoa vai percebendo determinados obstáculos, aí ela vai sofrer imensamente, porque essa expectativa elevadíssima em determinadas circunstâncias fica algo inatingível. Pronto. Prato cheio para depressão e quadros importantes de ansiedade. Por quê? A pessoa geralmente não vai saber identificar o que está acontecendo, ela vai perceber só sintomas, e se ela não sabe exatamente o que está acontecendo, portanto, ela vai se sentir impotente diante dos sintomas. Esse estado de impotência vai direcioná-la para quadros de depressão, de falta de energia, de desistência da vida e diversos outros sintomas nessa linha. Ou vai direcionar a pessoa para, eu tenho que conseguir. E aí ela se torna cada vez mais controladora. Cada vez mais ela estabelece dinâmicas de controle para tentar controlar aquilo que ela não sabe muito bem o que é e atingir aquele nível de expectativa que ela tinha. Obviamente, esse caminho que eu estou falando é um caminho muito predisponível para ansiedade, quadros de ansiedade. Por quê? Ela não vai conseguir, por mais que ela tente controlar. Às vezes até consegue um pouco, mas se esforça demais e o resultado fica sempre aquém. Quadros de ansiedade, quando não as duas coisas. Ora a pessoa está aqui, ora ela está ali. Nesse exemplo que eu dei, como cuidar disso? Ok, dependendo da intensidade dos sintomas, faz-se necessário ir ao psiquiatra, porque vai ser necessária a medicação sim, tá? Dependendo do quanto já tá aí instalado no corpo os sintomas, você vai precisar da medicação psiquiátrica para diminuir a intensidade dos sintomas, para que então o segundo passo que vai ter que fazer terapia. E então a terapia, ela surtirá mais efeito e mais rapidamente. Terapia por quê? Porque vai ter que olhar lá para a infância, vai ter que olhar lá para tudo aquilo que papai e mamãe colocou. Vai ter que trabalhar aqui no presente o lado adulto. Peraí, papai e mamãe colocou de determinada forma, mas eu posso me permitir viver de outra maneira. Eu posso me permitir ser quem eu sou a cada momento. E olha, assim, trabalhando a permissão para que você possa ser autêntico, vamos supor que em determinado momento você está cansado ou até com algum sintoma de depressão, apático, ou talvez até na exaustão da ansiedade. Então, aqui em determinado momento, não vai dar para eu desempenhar determinada atividade. Por exemplo, talvez estudar. Ok, a mente não está disponível para isso. Diga sim. Respeite-se. Porque se você deixar esse momento leve, então você pode planejar para daqui a pouco para você estudar. E como você deixou leve aqui esse momento que está sem energia ou que tem um cansaço mental e não dá para estudar, mais rapidamente você se recupera e daqui a pouco
você vai estar disponível para realizar aquela atividade que você deseja para atingir o seu melhor. Talvez não aquele melhor lá da régua, lá em cima, mas, talvez um melhor aqui, ó, muito bom. Com certeza, muito melhor do que aquele resultado que a gente consegue quando a gente está na depressão ou na ansiedade. Muito melhor. Que tal você olhar para tudo isso e fazer essa série de reflexões? O que será que você tem aí e que é esse ingrediente oculto aí em toda essa dinâmica para você conseguir o sucesso na sua vida e que está te sabotando? Redefina. Busque ajuda, faça terapia. Algumas vezes é sistêmico, tá? Por que esse pai e essa mãe eram tão exigentes e queriam tanto a perfeição desses filhos? Talvez seja algo aí da família, um padrão familiar. Aí a constelação familiar ajuda muito. Mas de qualquer forma, é possível sim trabalhar, redefinir e resolver aí esse monte de sintomas de depressão ou ansiedade que fica aí tornando a vida tão difícil e desagradável, não é? Pensa bem, você pode, você merece, ok? Bom, essa era a reflexão para esse momento. Quero te pedir, se você gostou, por favor, curta, compartilhe e até um próximo momento. Grande beijo.